Realbus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Realbus é com a sua satisfação.
Aleluia, glória a Deus. Espero que você tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino interpretado pelo conjunto coral Saracali. Estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 16 de julho. Hoje celebra-se o Dia do Comerciante e nós queremos parabenizar a todos os comerciantes, comerciários, feirantes, pela maneira como nós temos visto a nossa economia superar essa crise econômica que se abateu não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós louvamos a Deus porque nós temos um ministro que tem realmente sabido administrar a economia, trazendo de volta, a nossa esperança de que nós vamos superar essa crise. O índice de desemprego está sendo reduzido, muitas empresas que fecharam, comerciantes também que faliram, estão voltando à sua vida normal, ao seu comércio, comércio alternativo, cada um criando sua maneira de se reinventar para poder dar a volta por cima, como a gente costuma dizer. Nós louvamos a Deus porque o nosso país tem sabido realmente superar toda essa crise, não apenas a crise sanitária que está reduzindo cada dia mais o índice de mortandade, graças a Deus, porque nós estamos vendo Deus abençoando esta nação. Nós temos um presidente que tem o temor a Deus, um homem que desde o início da sua campanha colocou como slogan o tema "A família acima de tudo, Deus acima de todos". E é por isso que Deus tem abençoado esta nação, Deus tem abençoado o nosso país. Nós vemos com muita tristeza que há alguns que estão defendendo a tese de quanto pior, melhor. Isso não é amor à pátria, isso não representa que você realmente esteja vendo ou querendo ou desejando o bem-estar desta nação. Por isso, nós precisamos de orar muito pelo nosso presidente. Logo no início da sua vida, lançando a campanha, ele sofreu um atentado. Semana retrasada, nós tomamos conhecimento que enquanto ele ia se hospedar em um hotel em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, alguém planejou um atentado colocando veneno de rato na comida do presidente. E a gente sabe que isso é fruto daqueles que realmente não querem ver esta nação sendo realmente próspera, abençoada. Parece-nos que aquilo que se torna cada vez pior para eles, quanto pior, melhor. E a gente vê com tristeza países como Cuba, eu comentei ontem, vivendo num verdadeiro clamor, o povo clamando por liberdade, um país ditatorial, um país onde não há liberdade de expressão e o cidadão se sentiu tolhido. E a gente vê que isso aconteceu na Venezuela, na Argentina, e oremos para que não aconteça aqui no Brasil, para que Deus guarde a nossa nação. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. A igreja precisa sair dessa coisa do coach, da terapia, da prosperidade. A igreja precisa entender que estando em Cristo, você tem tudo, absolutamente tudo. Não é tudo que o mundo diz que é tudo aquilo que Deus diz que é tudo. Meu Deus, eu tenho Deus, é o Criador dos céus e da terra, do universo. Ele está comigo, Ele habita em mim. E isso é o Evangelho. Ah, pastor Júnior, mas você tem que tomar remédio todo dia por causa da pressão alta. E o que tem a ver com isso? Eu tenho pressão alta, mas eu tenho Cristo no meu coração. Aleluia. Eu vou morrer, mas eu tenho Cristo que vai me levar para o céu. O meu velório vai ser diferente de muitos velórios que tem por aí. Vai ter canto, vai ter pregação. Amém? É diferente. É diferente. E é interessante que, mesmo a gente não tendo uma perspectiva de uma vida boa, pelo contrário, o apóstolo Paulo ele ensina e ele exemplifica, ele mesmo. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, desculpem. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes
em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios capítulo 11, verso 25 ao verso 28. Paulo é um exemplo assim, rapaz, eu não quero não esse evangelho aí não. Tu estava bem, tu era um mestre, tu era aceito na sociedade, tu era aceito lá no farisaísmo, aí agora tu nega isso aqui e vai sofrer isso aqui por Jesus. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Eu não me amoldo mais ao mundo, eu me amoldo a Cristo, eu me amoldo a que Deus propôs para mim pelo evangelho. Esse é ser seguidor de Cristo de verdade. Nessa perspectiva, Jesus também detectou uma desculpa. A pessoa, ela não queria seguir a Jesus. E ela colocou algo que se pode fazer em um dia e depois retornar à vida. Como é o caso de um sepultamento entre um ente querido. E aqui especificamente é o pai. A resposta de Jesus é um jogo retórico, com dois sentidos. Ele diz: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O primeiro sentido aqui que a gente pode destacar é que o morto aqui é um morto espiritual. Todos os homens que sem Deus, eles estão mortos dos seus delitos e pecados. O segundo sentido é um morto literal mesmo. E aí a perspectiva aqui que a gente entende é o seguinte: o mundo tem os seus afazeres, tem as suas preocupações, tem as suas paixões. E quem é do mundo, continua mundano. Mas quem é de Deus, teve a sua vida transformada. E não foi com algo produzido pelo mundo, pela mão humana. É algo divino projetado lá no céu. Então nessa última analogia nós temos, verso número 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-nos de casa. E aí Jesus respondeu: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Essa terceira pessoa que aqui fala, ela fala dessa questão de se despedir dos familiares. E aqui ela é entendido como uma pessoa que ele já aceitou Jesus, certo? Ele já aceitou Jesus, né? Ele já conhece Jesus, ele então aceitou, ele já está seguindo a Jesus, é um seguidor de Jesus. Mas ele vai colocar um empecilho. E esse empecilho é justamente uma desculpa, não é? Ou seja, é como se essa pessoa já trabalha no reino de Deus. Amém? Ele já está trabalhando, ele já está tocando e cantando. Eita, Arca da Aliança. Ele já está no patrimônio, já está... Eita, vou citar aqui o pessoal que está aqui, né? Estão todos separados, mas são poucas pessoas, só a técnica para nos ajudar aqui na transmissão. Mas digamos que cada um aí de vocês faz aí no reino de Deus. Trabalha no reino de Deus. Não é? E aí quando a coisa aperta, quando a coisa está mais apertada, aí a pessoa vai e diz: peraí, mas deixe-me primeiro me despedir dos de casa. E a resposta de Jesus ela é uma resposta bem clara a essa analogia. Ele faz uma analogia ao homem do campo e a sua ferramenta de trabalho. Ele diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. A ideia é, quando o dono da terra, ele paga, né, a ideia é essa, que o dono da terra pagou alguém para arar a terra dele. Ele usa o arado. Quando o dono, então, vai ver o final do trabalho, ele quer ver o arado certinho, o corte da terra bem direitinho, né, para que ele possa, então, produzir. E aí, por certo, o trabalhador desleixado que é, olhou para trás e desviou os sulcos. E fez uma lambança. Ele não é apto. Porque ele não se concentrou, ele não frisou, ele não priorizou o trabalho dele e o resultado do trabalho. E aí Jesus pega justamente essa analogia desse seguidor desleixado, seguidor que coloca suas justificativas para depois estar fazendo a obra de Deus. E infelizmente, é uma das coisas que mais nos assombra todos os dias. E a nós.
Porque se formos contar aqui quantas vezes a gente colocou desculpa para não fazer a obra de Deus, é incontável. Inclusive, essa semana eu estive falando sobre isso, num texto que eu coloquei, vai cair na pastoral, né, irmã Adriana? Mas também eu já dei uma cutucada lá no grupo da família do Calvário, para que a gente possa ter ciência desse tipo de coisa. E o que é? Olha, eu não venho para a igreja porque eu tenho incompatibilidade com o irmão. Onde é que a gente... Que evangelho é esse? Que seguidor de Cristo é esse? Eu entendo o seguinte, o seguidor de Cristo que tem uma incompatibilidade com o irmão, ele vai engolir essa incompatibilidade. E ele vai se debruçar diante de Deus pedindo perdão, pedindo para que mude o coração, porque esse comportamento não é de Deus. Definitivamente não é de Deus. E isso passa pelo meio do seu coração. Isso não é uma particularidade de meia dúzia de pessoas na igreja. É uma particularidade nossa. Nossa. Ninguém gosta de ser falado pelas costas, de ser injuriado, de ser rotulado, de traidor, de ditador, de herético. Ninguém gosta. Mas isso não faz com que eu me justifique não querer mais participar de uma comunidade com uma pessoa porque eu fui taxado disso ou daquilo. Não justifica. Então engula o seu orgulho. Engula o seu perfeccionismo. Porque se você não engolir, o mundo vai lhe engolir. Difícil é. Mas que dificuldade é essa se eu tenho Jesus? Se eu fui transformado? Irmãos, devemos igualmente seguir o exemplo de Jesus de perto. Que possamos dizer com confiança aos nossos irmãos e irmãs: imitem-me, porque eu quero imitar a Cristo, ou eu imito a Cristo. O que podemos constatar é que talvez não está existindo essa preocupação nos crentes dos dias de hoje. Para mim é mais confortável dizer assim: eu não vou participar. Não vou participar porque eu tenho incompatibilidade com o líder desse departamento. Não, esse ano é fulano que vai estar à frente do departamento. Então eu não vou participar, não quero, vou me abster, porque... Que evangelho é esse? Que testemunho é esse? E o pior, a pessoa chega em outro irmão, às vezes de outra igreja, ou da mesma igreja, e pau, se justifica. Vivemos a era do cancelamento. Eu não quero nem ver a cara do pastor Júnior, porque eu não aguento. Bloqueia. Cancela, deixa de seguir. Por que eu digo isso? Porque eu sou ativo nas redes sociais. Eu tenho Twitter, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram e eu tenho WhatsApp. E o meu trabalho, entre aspas, secular, lidar justamente com isso, com o WhatsApp. Se você mandar um WhatsApp para mim de manhã, eu vejo logo, porque é meu trabalho também ali. É o campo de trabalho. Mas eu não gosto. Eu não consigo mais nem ver. Cancela, bloqueia. Você pode bloquear 200 mil vezes. Você pode cancelar 200 mil vezes. Você pode falar mal 200 mil vezes. Mas o teu coração está encolerizado. O teu coração está com mágoa, com rancor. E você vai seguir com esse coração para o inferno. Porque isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E eu não estou falando aqui para quem não está me assistindo e para os irmãos que estão aqui na transmissão. Ou melhor, eu estou falando para vocês. Eu estou dizendo isso com vocês. Não é quem não está aqui ou quem não vai assistir. Porque tem gente que não vai me assistir. Tem pessoas que não vão me querer ver porque estão com bronca, estão com rancor. Não quero ver. Não estou falando com vocês não. Ou com essas pessoas. Estou falando com você que está me assistindo agora. Porque o meu coração e o seu coração, ele pode ficar dessa forma, encolerizado. Você pode fazer crescer isso no seu coração, ao ponto de não querer sentar do lado de uma pessoa.
É um tipo de um racismo gospel. O seguidor de Jesus, segundo os versos 57 e 58, são seguidores permanentes. Permanentes. E esses seguidores são permanentes, tem que levar em consideração algumas coisas importantes. Ele deve negar a si mesmo. Se alguém quer vir após, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. A expressão tome a sua cruz pode prestar-se a algumas interpretações que às vezes não são tão verdadeiras. Uma cruz não significa fazer da sua vida uma cruz real, de madeira, de ferro, de louça, para trazer as costas e se sacrificar. Isso é idolatria. O tomar a sua cruz significa aqui uma identificação verdadeira e autêntica com aquilo que você agora está seguindo. Ou seja, você toma a roupagem de cristão. E a roupagem de cristão, segundo as bem-aventuranças, é ser manso, é humilde, não é? É enfrentar as injúrias, é enfrentar as difamações, sabendo que não fez. E a roupagem do verdadeiro cristão é sempre perdoar. Sempre perdoar. Porque Jesus é essa figura, é essa pessoa que sempre perdoa. Olha, se eu estou no cristianismo que o meu Senhor sempre perdoa, e se eu tenho que me amoldar a Ele, ou viver como Ele, como é agora que eu não consigo perdoar? Que pecado miserável, infeliz, das costas ocas foi esse que eu cometi, que ninguém agora pode me perdoar? Não tem nenhum. A traição, seja o que for, sempre você pode ser perdoado. E sempre você pode perdoar. O cristianismo é isso. Não existe outro. Outra característica que você tem que aprender para ser seguidor de Cristo é que você deve sofrer. Sofrer sim. Ser perseguido por Cristo. Ser perseguido por quem você é agora. Ser perseguido pelas características morais que você apresenta. Ser perseguido, ser retirado da roda. Isso é cristianismo. Você vai sofrer. Você vai ser odiado. Você vai ser cancelado. Porque você escolheu viver não mais no mundo, mas escolheu viver aos moldes de Cristo. Então o cristão ele é perseguido por vários fatores. Por ser pacificador, por obedecer a Cristo. E essa perseguição era tanto física como também uma perseguição moral, uma perseguição da língua. O cristão então ele é atacado pela injúria, pela mentira, pelo falar mal. Os cristãos então são alvos da maledicência. É a inimizade da serpente contra a palavra do Senhor, sempre. E aí nós devemos ter cuidado com o coração, né? O cuidado com o coração e esse cuidado nas coisas de Deus. Cristo esquadrinha os nossos corações, Ele conhece cada intenção do nosso coração e a gente pode identificar algumas coisas que devemos então modificar para melhorarmos. E aí eu encerro com essas 3 lições aqui. Não podemos falhar em prestar atenção à nossa tarefa ou à nossa missão. Você já aprendeu qual é a sua tarefa. Você já aprendeu qual é a sua missão. Você tem que agora trabalhar isso para que o seu caminhar, você não venha falhar. E se você falhar pela sua incapacidade, que todos nós somos incapazes, mas há sempre a chance de recomeçar. Então é o seguinte, entendo, eu sempre vou ouvir de vocês, como pastor, eu sempre vou ouvir de vocês, pastor, o irmão fulano de tal, já fez isso e aquilo, cuidado, eu sempre vou ouvir isso, isso nunca vai cessear, mas no meu coração de pastor, eu vou ter cuidado, mas eu sempre vou entender, torcer e orar para que aquilo nunca mais se repita e para que aquela pessoa ali de fato ele evolua nessa missão, nessa moralidade, nesse trabalhar. Então eu sempre vou trabalhar nessa perspectiva que há sempre uma chance. Enquanto há vida, há chance.
Enquanto a vida, essa pessoa pode fazer. Enquanto a vida, ela pode trabalhar. Enquanto a vida, ela pode pegar de novo no arado, no ano que vem, na próxima estação, e não olhar para trás e seguir o curso retinho do jeito que Jesus quer. Porque se eu for trabalhar em cancelar as pessoas, porque ela falhou no passado, porque ela fez alguma coisa no passado, então vamos embora para casa, porque eu sou o primeiro. Vamos todo mundo para casa. Quero saber quem é o perfeito aqui. Eu quero saber quem é que não falhou. Eu quero saber quem é que não escorregou. Hipócrita. Segunda coisa, não devemos falhar em render a Cristo a abnegação, devoção do nosso coração. Eu estava aqui agora, e o culto se processando, e eu tive sede, e eu fui beber água, mas eu não faço isso em culto. E eu disse, oxe, peraí, mas eu fiz. Volta, e aí me concentrei no louvor, porque eu estou prestando o meu culto. Então nós não devemos falhar em render a Cristo a abnegação e devoção de todo o nosso coração em tudo aquilo que a gente está fazendo, irmãos. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Então não falhe nisso. Amém? E em terceiro lugar, não devemos falhar em deixar que Cristo tenha a preeminência em nossa vida. O que é essa ideia de preeminência em nossa vida? Cristo, ele é o elevado. Cristo é o primeiro, é o princípio. Cristo é de fato o rei. Cristo de fato é o Senhor da nossa vida. Cristo, ele é preeminente em nossa vida. Então o que eu faço, o que eu penso e o que eu desenvolvo gira em torno da pessoa de Cristo Jesus. Se eu estou no meu trabalho secular, chego cedo, saio mais tarde e faço toda a minha tarefa que ali está sendo proposta, eu estou justamente refletindo o quê? A minha posição de seguidor de Cristo. Eu estou elevando a pessoa de Cristo na minha vida, fazendo as minhas tarefas diárias. Se eu estou buscando o Senhor em oração, eu estou fazendo o quê? Eu estou elevando justamente essa pessoa da minha vida, que é Cristo Jesus, colocando Ele, de fato, em primeiro lugar para a minha vida. Então, justamente nisso, nós não devemos falhar nessa preeminência de Cristo em nossa vida. Quer ser seguidor de Cristo? Negue-se a si mesmo. Quer ser seguidor de Cristo? Retire suas paixões mundanas. Qual é a recompensa? Aqui na terra eu não sei. Talvez você passe por sofrimento. Talvez você passe por um momento difícil de escassez. Não sei. Mas a recompensa que aí eu garanto, não eu, mas pelas Sagradas Escrituras, é que nós vamos herdar o reino de Deus. E esse não tem preço. E a gente nem imagina como é. Mas é um gozo inefável. Aleluia. É uma alegria indizível. Estar em Cristo, definitivamente não há preço. A gente não pode nem imaginar. Mas esse é o nosso objetivo. Estarmos aqui por Ele, para Ele. E vivemos essa vida de cristão. Você que está em casa nos vendo, e você ainda não é crente, está com a família, não sei. Você que está desviado da igreja. Você que vinha para a igreja quando era criança, mas no decorrer da sua vida, nos percalços da sua vida, nas paixões da sua vida, você achou melhor abandonar a igreja e viver a sua vida aos moldes do seu coração. Eu quero te fazer um convite nesta noite. Volta para Cristo. Seja esse seguidor de Cristo. Não é um religioso de igreja. Os religiosos de igrejas, eles estão dentro da igreja. Eles não vão sair dentro da igreja, jamais. Esses religiosos, eu sei que eles vão ferir os corações. Eu sei que eles vão maltratar. Essa é a missão deles. Mas dentro dessa missão deles, Cristo também está trabalhando nos seus corações para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa perseverança, a nossa resiliência dentro do Evangelho. Faz parte. Isso faz parte da igreja. E a gente pode até dizer, graças a Deus por esses, porque fez testar como fogo se eu sou crente ou não. Espero que você tenha sido enriquecido e abençoado através de todo o nosso programa, a palavra que acabamos de receber do pastor Antônio Júnior.
Quero, nesses instantes finais, lembrar a todos que se você reside no bairro, na sua cidade ou na sua rua, há um templo evangélico, vá ouvir a palavra de Deus. Jesus disse, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir. Quero também lembrar a todos que a nossa igreja, as reuniões, elas ocorrem sempre aos domingos, a EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, às terças, culto de oração, às 19h30, às quintas-feiras, estudo bíblico. Estamos estudando o livro a Carta de Pedro, primeira e segunda Epístola de Pedro, e você está cordialmente convidado. Como também já estamos nos preparando, nos programando para o Jubileu de Ouro, que será realizado de 11 a 15 de novembro. Contaremos com a presença, com a participação do cantor Armando Filho, que interpreta aquela música muito apropriada para os nossos dias. Só Deus segura o nosso país. Estaremos também contando com a participação do conjunto Embaixadores de Sião, pastor Alexandre Ximenes, pastor Carlos Alberto, pastor Aurivan Marinho. Serão noites que você não pode perder. É imperdível você estar desde já convidado com a sua família. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e nós estamos já nos programando para o Jubileu de Ouro, né? De 11 a 15 de novembro. Põe aí em sua agenda. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.